queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Encerrando o nosso mês sobre o cuidado com a língua, eu quero falar um pouco sobre adoração. E eu nunca falei sobre adoração aqui na igreja. Toda vez que eu trouxe alguma palavra, sempre trouxe outros assuntos, nunca sobre adoração. Que é uma área que a gente trabalha aqui, mas que de alguns anos para cá, eu entendi que adoração não é simplesmente, não é só, na verdade, a minha manifestação com a música. É uma delas. Mas eu entendi que a adoração está muito mais ligado com a minha vida, com aquilo que eu tenho vivido. E o tema dessa reflexão de hoje de manhã é: a quem eu tenho adorado? Quem nós temos adorado? Se a gente for entender o contexto da palavra adoração, ela tem algumas nuances, mas eu fico com o que ela representa, sobre o que é apreciar, sobre o que é admirar. Essa semana eu estava viajando com a minha esposa e eu ficava lá, a gente estava no litoral e eu via ela na água, minha filha lá fazendo um malabarismo, e eu ficava admirando a minha família, admirando a minha esposa, admirando a natureza. E aí eu comecei a falar: Senhor, essa pregação já estava pronta já faz um tempo, e eu ficava orando: Deus, eu preciso de conteúdo. A gente faz o esboço, a gente sabe tudo que tem que ser dito, mas muitas vezes o conteúdo é que faz toda a diferença. E aí Deus falou muito claramente naquele dia: o maior conteúdo que nós como cristãos precisamos ter é uma vida entregue a Deus, uma vida rendida a Deus, uma vida que tudo que eu fale reflita o que Deus é na minha vida, uma vida em que tudo da forma como eu aja, da forma como eu pense, que tudo isso reflita o que Deus é para mim. E aí quando o pastor Rubim falou: eu tenho o texto para você, Mateus capítulo 15, versículo 8. Aí aquilo veio de encontro mesmo ao que nós como igreja temos vivido hoje, no modo geral, e as atitudes que nós precisamos tomar para que isso mude. A palavra em Mateus capítulo 15 está falando o quê? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu poderia falar hoje sobre honra, poderia falar sobre coração. Tem vários temas que a gente poderia ter usado, mas aí eu comecei a entender o que é adoração e o que eu tenho entregue a Deus. Nesse contexto aqui, Jesus está falando ali para os fariseus, para os escribas, onde ele fala: olha, vocês interpretam a lei, vocês julgam ela do seu modo, vocês fazem do jeito que vocês querem, e vocês acham que estão cumprindo com os verdadeiros mandamentos de Deus? E aí a gente começa a ver o que as igrejas têm feito hoje, como elas têm agido, como o evangelho tem sido levado às pessoas. E aí eu começo a falar: meu Deus, para onde a igreja tem ido? Aonde é que a igreja vai chegar? O que vai ser do evangelho daqui 10 anos? Mas isso não vai depender das pessoas, das igrejas, isso vai depender de mim e de você. O que eu quero falar aqui hoje não se refere aos outros, se refere a nós. Se refere à nossa atitude como cristãos. E aí eu anotei algumas coisas interessantes sobre a adoração, mas eu comecei a ler lá desde Gênesis, eu comecei a ver que o Senhor, Ele atribui algumas funções ao homem. Ele atribui a função de governar, Ele atribui a função de administrar o seu tempo,
ele atribui a função de ter relacionamento interpessoal com as pessoas. Se você ler Gênesis, você vai entender isso. Mas em Salmos 19, ele fala, olha, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele está querendo dizer que tudo que existe precisa honrar e glorificar a Ele. E que eu e você, quando nós somos criados, além das nossas atribuições terrenas, existe uma que é eterna, que é glorificá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. E que se a gente não aprender a fazer isso hoje, o que vai ser da gente na eternidade? Se eu e você começar a olhar para a nossa vida hoje e encarar ela de uma forma terrena, vamos fazer aqui, vamos acontecer aqui, vamos produzir aqui, precisa, é lógico. Mas a gente precisa estender os nossos olhos para o horizonte e ver que o Senhor tem eternidade para nós. E que a eternidade, irmãos, desculpa me dizer, não é o que nós temos vivido hoje. As nossas palavras não refletem aquilo que nós vamos falar no céu. As nossas ações não refletem aquilo que nós vamos fazer no céu. Às vezes as nossas pregações não refletem isso. As nossas canções não refletem isso. Eu às vezes quando eu vou ministrar ali, eu fico com o coração angustiado, porque tem música que eu falo, meu Deus, eu tenho que cantar porque é o único que eu sei tocar. Mas não é o que eu queria. Vocês entendem que crise é essa? E qual é a crise que nós temos vivido diariamente? Qual é a situação que nós temos vivido diariamente que nos leva a entender que a adoração é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo aqui? O que nos leva a ter uma vida de adorador? Mas eu fiz uma pergunta antes ali, nos slides, mas eu coloquei uma pergunta, o que nos denuncia? O que fala? O que nos mostra que nós não somos adoradores? As nossas palavras mostram que nós não somos adoradores. Aquilo que falamos. Tem gente que usa o Facebook de uma forma mágica para falar aquilo que não deve fazer, aquilo que não deve falar. Tem gente que usa o WhatsApp para falar aquilo que não deve falar. E aí tem gente que pega e fala, essa tecnologia é do diabo. O mundo, o diabo veio e trouxe a tecnologia, como se o crente, principalmente o crente, usa da forma errada. Aquilo que precisa ser usado para adorar a Deus, não é usado para adorar a Deus. Aquilo que o Senhor nos proporciona para adorar a Deus, nós não usamos. Será que nós usamos o nosso veículo para adorar a Deus? E o que é, nesse sentido, adorar a Deus? Será que nós estamos ajudando o próximo? Será que nós estamos oferecendo tudo que nós temos para Deus, em honra e gratidão, em sacrifício? E aí tem uma outra pergunta que eu coloquei ali, o que nos leva a ser adoradores? O que nos leva a ter uma vida de adoração a Deus? E tem 3 situações que eu coloquei aqui, 3 atitudes que para mim, olhando a palavra e olhando os exemplos, fazem toda a diferença. A primeira delas, eu coloquei aqui como renúncia. Uma vez eu li um livro que fala sobre as fontes secretas de poder. E existia um capítulo nesse livro que falava o poder da renúncia. Existe algo que eu e você precisamos fazer todos os dias, que é renunciar uma vida de pecado, que é renunciar às nossas vontades, que é renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí eu me lembrei, nesse momento de renúncia, eu me lembrei da cruz. O maior exemplo de renúncia para mim foi a cruz, quando Jesus falou, é aqui que eu vou renunciar a minha glória, é aqui que eu vou renunciar tudo por amor ao homem, principalmente por amor a Deus, porque Ele obedeceu a Deus, e Ele se sacrificou por minha causa e por sua causa. E às vezes a gente não consegue sacrificar um dia para estar na casa de Deus, a gente não consegue sacrificar 1 hora
para orar, a gente não consegue sacrificar 1 hora para ler um capítulo da palavra de Deus. E aí a gente vem falar sobre adoração. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus renunciou à sua glória e deu o maior exemplo ao mundo sobre o que é renúncia. E algo interessante que eu também deixei anotado aqui, é que o que Jesus fez foi algo tremendo com relação ao que o diabo fez. O diabo lá no início, ele disse o quê? Eu quero essa glória para mim, eu quero toda a glória. E Jesus, quando ele vem, o que ele fala? Eu não quero, afasta de... O que ele fala? A ti eu entrego. Lucas, acho que 22, 42, deixei anotado aqui. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Enquanto o diabo diz eu quero, Jesus fala eu não quero. E o que nós temos dito hoje? As canções que às vezes a gente canta, e eu comecei a ver, a maioria das nossas canções está falando sobre o que eu quero, sobre o que eu vou conquistar, sobre o que eu vou ganhar. Tem algum erro nisso tudo? Não posso falar que tem erros. Mas uma coisa eu posso afirmar, isso não pode ser determinante em nossas vidas. Querer, a gente pode até querer algumas coisas, mas se Deus não quiser para nós, não vai adiantar nada. Nem o pastor aqui ontem, ele falava que ele briga com Deus, falando porque eu quero, porque Deus tem que fazer isso, não sei o quê. E eu entendi a posição dele. Mais uma vez eu fiz isso, porque eu quero, e Deus deu. E eu caí do cavalo. E eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida. E Deus chegou e falou, nem tudo que você quer é o que eu quero para você. Se você não aprender a renunciar, se você não aprender a dizer não para a carne, muitas coisas vão acontecer na sua vida onde você vai sofrer. O Senhor falando isso comigo. E eu não posso falar para vocês hoje que agora eu estou vivendo o ápice da renúncia. Não, estou longe disso. Mas hoje eu entendo que algumas coisas, quando não acontecem na minha vida, é porque Deus falou, ainda não. Ainda não é hora. Ainda não é momento. E eu cansei de ficar brigando com Deus. Querendo manifestar a minha natureza e querendo sempre querer tudo da minha maneira. Moisés, lá em Êxodo 4, ele, quando viu lá o hebreu sendo torturado, sendo machucado, eu creio que naquele momento algo surgiu do coração dele, e aí ali ele começou a entender, não, peraí, eu sou o libertador desse povo. Aí ele foi lá e matou o egípcio, tentou enterrar o egípcio, mas não adianta, foi descoberto. Quando a gente tenta agir da nossa maneira, dá tudo errado. Mas quando ele obedeceu a Deus, quando ele estava entendendo o que Deus queria para a vida dele, ele enterrou o quê? Um exército inteiro. Não foi isso? A vontade de Deus sempre é a melhor para as nossas vidas. Mas a gente teima em querer do nosso modo. A gente teme em achar que as coisas precisam acontecer da nossa maneira. A gente teme em achar que as pessoas que estão ao nosso redor precisam agir conforme a nossa vontade. Às vezes eu ficava falando, por que a Karen não age assim? Por que a Karen não age desse jeito? Quando na verdade eu precisava renunciar a mim mesmo, renunciar às minhas vontades, renunciar àquilo que eu achava ser mais importante, para aí entender o que Deus queria fazer na minha vida. E Deus foi mudando a minha vida, não foi mudando a Karen. Deus mudou a minha vida, a minha perspectiva. Do jeito que eu olhava para ela, comecei a olhar de um jeito diferente. E justamente, irmãos, no mês em que a gente fala sobre a língua, a gente às vezes tende a questionar as pessoas, tende a questionar as atitudes dos nossos líderes, tende a questionar os pastores, tende a questionar a liderança do ministério em que a gente trabalha.
Tudo porque a gente não sabe o que é renúncia, o que é deixar com que Deus faça o modo dele. E a palavra renúncia eu anotei aqui, eu acho que aí você tem até no slide isso. Abandonar prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados. Abstinência, desapego, rejeição, sacrifício. Maridos, vocês querem ver as suas esposas transformadas? Rejeite a sua natureza. Rejeite a sua carne, rejeite aquilo que faz com que você seja duro, seja insensível. Minha sogra mandou um zap esses dias para mim, né? Sobre um marido conversando com o outro, e aí um falava, por que você não lava a louça? Porque minha mulher nunca me agradece. Aí ele falou, peraí, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não preciso lavar a louça e receber uma gratidão por isso. Eu não preciso limpar a casa e ser parabenizado por isso. Marido, se você está esperando um parabéns por alguma coisa, faz a tua parte. Mulheres, mesma coisa. Tem mulher que vive reclamando do marido. Tinha orações que eu vim aqui que a mulher falou, olha, eu preciso orar pelo meu marido, que ele não muda. Aí a vontade que tem é de chegar, e você? Você mudou? A gente é muito bom para poder acusar e questionar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe renunciar às nossas vontades. A gente não consegue desapegar daquilo que a gente acha mais importante. Uma vida de adorador significa rejeitar tudo isso. Significa não olhar para aquilo que é terreno. Significa olhar para aquilo que é eterno. Significa olhar para aquilo que Deus espera que você faça, não que o outro faça. Eu coloquei em 3 pontos. E para mim os 3 são interligados. Eu coloquei renúncia. O que nos leva a ter uma vida de adoração? Renúncia, entrega e busca. Algumas pessoas mais teóricas falariam, praticamente é a mesma coisa. Mas a conotação que tem em cada uma delas é um pouco diferente. A renúncia, ela retrata muito sobre você despojar daquilo que você julga ser mais importante da sua vida. E o segundo ponto que fala em entrega, até coloquei aqui Salmos 37, 5, que é o que a gente mais lê. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Um adorador sabe entregar aquilo que não é seu a Deus. Sabe entregar a honra e a glória devida a Deus. Sabe entregar a sua vida toda a Deus. Sabe entregar cada situação, e aqui está falando, ato ou efeito de entregar, transmissão para a posse de alguém, pagamento, rendição. Quando eu e você entendemos o que é adorar o Senhor, e quando nós entendemos o que é percorrer um caminho de adoração, que é a nossa vida diária, a gente começa a entender que algumas coisas precisam ser entregues a Deus, e que Ele precisa ter posse completa. Talvez seja os seus sonhos, talvez seja o seu coração. Tem gente que trava nas igrejas porque não consegue perdoar outras pessoas. Tem gente que sai da igreja porque não consegue conviver, porque não consegue entregar. Eu entendo que algumas coisas são muito difíceis mesmo. A gente não pode acusar ninguém de que aquilo que ela esteja fazendo, olha, de fato você está fazendo tudo errado. Eu sinceramente eu não gosto de fazer isso. Mas eu costumo falar, o que Jesus faria se ele estivesse passando por isso? Qual seria a atitude que ele teria? É a mesma atitude que você está tendo? Uma vida de entrega significa uma vida de rendição a Deus, de tomar tudo que nós temos e entregar a Ele, para que Ele administre.
Mateus 20, 27, 28 está falando assim: qualquer que entre vós que quiser ser primeiro será o vosso servo. E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Algumas traduções falam em entrega. Dar a sua vida entregue a muitos. Como eu e você tem entregue as nossas vidas? Como nós temos entregue aquilo que nós temos e aquilo que nós somos dentro da nossa igreja? Para mim, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, não adianta eu falar sobre um monte de assuntos e chegar aqui na igreja, não fazer 1% daquilo que eu falei ou que eu preguei. Adianta eu falar sobre cuidar das pessoas e não conseguir cumprimentar ninguém dentro da igreja? Adianta eu falar em cuidar da casa de Deus e não conseguir vir aqui na igreja e limpar, tirar um copo do chão? Adianta eu falar em tantas outras coisas e não ter as atitudes certas? A quem eu tenho entregue a minha adoração? Será que eu tenho entregue a Deus ou aos meus próprios, às minhas próprias vontades, aos meus próprios caprichos? Queria que você avaliasse muito isso. Existe um estudo que foi feito uma vez, de que dentre 9 milhões de palavras que os americanos disseram num determinado período, 5 milhões dessas palavras eram eu, também quero, o que mais eu anotei aqui? Para mim e meu. Qual tem sido a nossa entrega? Se a gente sempre quer tudo para nós. Qual tem sido a nossa entrega se às vezes a gente está mais preocupado com o que eu quero, com o que é meu? Ah, é meu de direito. Chega um tempo onde a gente precisa entender que a função da igreja, muito mais do que receber, é dar. Muito mais do que querer grandes templos, é querer vidas sendo salvas. Chegou o tempo dos nossos pastores, dos nossos líderes, desejarem mais almas do que mais shows. É fácil às vezes você articular algumas situações para poder chamar a atenção do povo. Mas será que é isso que Deus está mandando a gente fazer? Será que a nossa vida e o nosso cotidiano reflete uma adoração verdadeira a Deus? Será que aquilo que nós temos dito no nosso trabalho reflete a quem nós temos adorado? Muitas igrejas preocupadas com tantas coisas, e quando o principal acaba sendo deixado de lado. Essa semana conversando com um rapaz no trabalho, e ele falando sobre o trabalho de consolidação da igreja dele. E aí eu me lembrei de muitas coisas. Aí eu falei, olha, eu vou ser sincero com você. Se você aprender o que é consolidar as vidas que chegam na sua igreja, se você, não estou falando da igreja, se você fazer a sua parte e cuidar dessas pessoas que estão chegando, aí o trabalho vai ser grande. Se você agir por métodos, tome cuidado, lá na frente você se esquece. Mas se isso for individual seu, for um compromisso seu, aí você vai ver as coisas acontecerem. E aí eu digo aqui para nós hoje, nessa manhã, se o compromisso nosso, individual, de consolidar as pessoas que chegam aqui na igreja, de cuidar delas, de apacentar essas vidas, for verdadeiro, então uma adoração verdadeira está sendo entregue. Então um coração de verdade está sendo colocado diante de Deus, está sendo entregue a Deus. Porque aí já não é mais a nossa vontade, é a vontade de Deus agindo em nossas vidas. As pessoas hoje têm buscado, meus irmãos, muitas coisas. O mundo hoje tem buscado muitas outras coisas que não levam a Deus, mas que aparentemente parecem levar.
As pessoas cultuam um monte de coisas, e igrejas cultuam um monte de coisas também. E Jesus, que é o nosso objetivo principal, que é o nosso maior referencial, muitas vezes fica de lado. Jesus ensina a humildade, e às vezes a gente quer glamour. Jesus ensina entrega e renúncia, e às vezes a gente está pensando no que é meu, no que eu quero. E por último aqui, essa palavra fala sobre busca. E ontem foi muito bom, porque eu falei, olha, o terceiro ponto da mensagem está sendo falado hoje. Não existe uma vida de adoração se não existir uma vida de busca. Não existe uma vida de oração, de adoração, se eu e você não sabemos nem sequer o que é orar. Não sabemos nem sequer ler a palavra de Deus. Ou melhor, não temos tempo para isso, né? Engraçado que ontem o pastor ele falou que existem 2 versículos que todo crente precisa saber, que são primordiais. E eram os textos que eu tinha anotado mesmo. Quando Deus fala com Josué, olha, guarda este livro, guarda estes mandamentos. Josué capítulo 1, versículo 8, o que está dizendo aí? Abra sua Bíblia lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Interessante que a palavra aqui, ela fala sobre meditar na palavra de Deus, faz com que a gente prospere. E quando eu comecei a falar sobre adoração, eu falei, bom, a adoração com a meditação da palavra, com a leitura da palavra, eu me lembrei de Jó. Jó era um homem íntegro e a Bíblia falava que ele, só de pensar que os filhos deles poderiam estar pecando, ele entregava sacrifícios ao Senhor. E aí Satanás chegou diante de Deus e falou, olha, esse cara não é tão bom assim, posso fazer alguma coisa com ele? E Deus falou, vai, só não toca na vida dele, né? Primeira coisa que Satanás tirou foi seus bens, seus animais. E naquela época os animais eram o quê? Era o seu sacrifício, era a sua adoração. A primeira coisa que Satanás quer fazer em nossas vidas como cristãos é roubar a nossa adoração. Então, meu irmão, toma muito cuidado com o que você tem dito. Um segundo aspecto da busca está falando sobre oração. 1 Tessalonicenses 5,17 fala o quê? Orai. E por que a gente não ora então? Por que a gente limita tanto a adoração em nossas vidas? E dá valores para tantas outras coisas? Estou falando isso para mim, eu não sei o que você vai encarar. E eu não sei como você recebe. Mas eu quero ser encontrado como um verdadeiro adorador. Lá em João capítulo 4, versículo 23, capítulo 4 inteiro, até coloquei ali, mas não mencionei. Quando Jesus chega diante daquela Samaria, ele está quebrando um paradigma gigantesco naquele ambiente, na estrutura, na história daquela época. Os judeus não gostavam da Samaria, eles não suportavam, existia uma rixa ali, existe todo um contexto histórico sobre isso, hoje não dá tempo de falar, mas eu li sobre isso, e aí eu pude entender, porque que Jesus usou justamente o exemplo do samaritano, né, que o Fernando pregou, que falou hoje aqui com as crianças, e porque Jesus chega diante de uma mulher samaritana. Jesus quebra com toda uma cadeia de religiosidade ali naquele lugar. Não existe estrutura que suporte a glória de Deus. Não existe religiosidade que suporte a adoração verdadeira ao Senhor. E aí Jesus fala, olha, não é aqui, não é lá, mas a hora vem, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Senhor não procura líderes, pastores, engenheiros, médicos. Ele procura sobre toda a terra verdadeiros adoradores. E é isso que nós vamos fazer na eternidade. E se isso não for entendido hoje, e se essa verdade não for vivida hoje, meu irmão, comece a rever a sua vida. Comece a rever os seus conceitos. Talvez muitos de nós aqui, daqui 10 anos, não vai estar mais aqui. Talvez esteja em outra cidade, em outro local. Talvez muito dentre nós aqui esteja pastoreando até igrejas em vários locais do país ou do mundo. Mas se nós não entendemos o que é adoração, nós sempre vamos carregar um problema conosco. Sempre. Porque sem adoração não há glória a Deus. Sem glória a Deus não há vida. Sem vida nós já estamos mortos. E o que o Senhor quer trazer é vida sobre cada um de nós.